Gurizada, o negócio é o seguinte, o Inter pode estar perdendo o lado direito do seu sistema defensivo. Vitão interessa ao inglês West Ham e Bustos, através do seu staff, está deixando vazar que não renovará o seu contrato com a direção colorada. A gente conversa sobre isso, o tamanho deste prejuízo, neste meu vídeo, que é em nome da Mais Ágil. A Mais Ágil é a empresa que te dá todo o caminho para que tu consigas antecipar um bom pedaço do teu FGTS. É isso mesmo. O governo federal permite o saque antecipado do fundo de garantia por um período de até 10 anos. Uma boa grana no teu bolso de forma muito rápida. Há regras para isso. E quem tem a expertise deste negócio é a turma, é o time da Mais Ágil. Quer saber mais? Faz o seguinte, vai no link que eu coloquei aqui embaixo, fixado no topo dos comentários. É o primeiro comentário, tem um link. Tu clica ali e já sai conversando com a equipe da Mais Ágil para saber como consegues antecipar um bom pedaço, 10 anos, do teu FGTS. O link para Mais Ágil aqui embaixo no primeiro comentário. Em nome de Mais Ágil, eu rodo a vinheta. E a seguir a gente analisa a possibilidade de saídas de Vitão e Bustos, talvez na janela desta metade do ano. Enquanto Eduardo Cudê prepara o time, que pode ter de 4 a 5 alterações para vencer o Delfim e colocar o Internacional pelo menos na repescagem da Copa Sul-Americana, nos bastidores os negócios no estádio Beira-Rio esquentam. E eu estou falando da possibilidade de saídas. O site Revista Colorado tem dado informações em prima via sobre a situação do lateral direito Bustos, argentino, de 28 anos, que o Internacional contratou junto ao Independiente da Argentina, num mesmo modelo que poderá perder o jogador. Final de contrato, Bustos não se acertou com o Independiente, o Internacional entrou na parada, antecipou uma grana para o Independiente para não esperar o final de contrato de Bustos. O Bustos tem contrato com o Internacional até fevereiro de 2025. E aí há uma dúvida. Porque o Revista Colorada diz que a renovação tem cláusula automática, basta para isso que Bustos atinja um determinado número de jogos, o que não haverá nenhuma dificuldade, porque ele é dos jogadores mais utilizados por Eduardo Cudê. Mas o Revista Colorada diz também que, além disso, precisa haver a concordância das duas partes. Portanto, não é renovação automática. Se precisa haver concordância entre as duas partes, a cláusula automática foi por terra. O jogador tem que concordar e o clube também. A informação do Revista Colorada, que tem acesso ao staff do jogador, é que o Bustos já decidiu que não quer ficar no Brasil, ele já tem 28 anos e quer aceitar uma proposta para jogar mais algumas temporadas no futebol europeu. O clube interessado, o Vidia Real. Acontece que, se o Internacional quiser ficar com o jogador até o final do ano, ele sai de graça. Para o Inter ter pelo menos uma parte de ressarcimento, desde que o Vidia Real concorde em antecipar a chegada do jogador, a gente sabe que essa janela da metade do ano no Brasil é a janela forte na Europa, o Inter teria que liberá-lo agora. E aí perderia um lateral direito com um prejuízo, este eu digo, irreparável. Porque Bustos não apenas solucionou o problema da lateral direita, como é peça relevante na parte ofensiva do time. Ele é mais do que um lateral. Ele é um jogador de meio para frente. O Internacional tem um sistema com Eduardo Cudê e também com o Mano Menezes, em que o René funcionava muito mais como um terceiro zagueiro. Ele funciona muito mais como um terceiro zagueiro. E o Bustos é o homem que vai à linha de fundo, que entra em diagonal e que tem participação efetiva no ataque colorado. Portanto, seria um prejuízo irreparável. Uma saída de Bustos agora na metade do ano, e ao mesmo tempo seria a única chance que o Internacional teria para ser ressarcido minimamente, se o clube espanhol Vidia Real topar, pagar para ter o jogador uns trimestres antes. Vamos combinar que o contrato do Bustos até fevereiro de 2025 é como se fosse até dezembro deste ano. Ele joga mais esta temporada. Primeira questão, o Inter deixou para tratar a renovação de Bustos somente nesse ano? Sabendo que daqui a 60 dias ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube? Ou o Inter já sabia lá atrás que o Bustos não quer ficar no futebol brasileiro por mais um contrato e deseja agora uma transferência para a Europa, já que chegou aos 28 anos, talvez seja a sua última possibilidade. O segundo, que contrato é este de renovação automática que precisa do acordo entre as partes? Então não tem cláusula de renovação automática, é sentar à mesa e negociar. O Simon Bianchini, em GZH, informou que o Inter trata com normalidade, com naturalidade a renovação de Bustos. O Inter precisa se manifestar.
o Magrão não precisa conceder uma coletiva oficial, mas numa saída de jogo, antes de um jogo, ou numa viagem, o Inter estava agora na Bolívia, lá estavam repórteres, falar rapidamente, olha, o Bustos tem contrato, estamos tratando a renovação, é renovação automática, não é renovação automática, a situação é difícil, tratar esse assunto com transparência para o seu torcedor, para o seu associado. Isso precisa ser dito de forma absolutamente clara, concreta e objetiva, para que parem as especulações. Bom, além de Bustos, que poderá sair no final do ano, segundo o staff de jogador informa a Revista Colorada, ou mesmo agora, se o Inter fizer um acordo com o Vídea-Real, há uma sondagem muito forte em Vitão. Jogador de 24 anos, veio de graça para o Beira-Rio. O Inter tem um pré-contrato na gaveta com o Vitão, onde o Inter vai pagar para ele, é a partir de 1º de julho, onde o Inter vai pagar para ele luvas em torno de 1.200.000 euros e vai praticamente dobrar o salário do jogador. Ah, mas por que o Inter não divulga isso agora? Não pode. Porque o Vitão está jogando no Internacional ainda por conta da normativa da FIFA, que puniu clubes do leste europeu devido à guerra Rússia e Ucrânia. Então o Inter não pode agora se antecipar, e se a FIFA no final de junho coloca uma nova normativa e o jogador segue vinculado ao clube do leste europeu, e portanto não pode assinar com ninguém. Então o Inter tem que, do ponto de vista burocrático jurídico, esperar para ver o que vai acontecer a partir de 1º de julho sim. Então o Inter, para vender o Vitão nesse interesse, que primeiro foi do Real Betis, numa proposta de 7 de euros, mais gatilhos, podendo chegar perto de 10, e agora é do West Ham, eu já te falo sobre isso, o Inter tem que esperar, fechar o prazo do contrato, 1º de julho, assina, transforma o pré-contrato num contrato, assina com o Vitão, paga 1.200.000 euros de luvas, deve ser parcelado este valor e aumenta o salário. Aí o Inter pode vender, porque será o dono do vínculo do jogador. O West Ham, através do Kia Jorabican, vocês lembram do Kia Jorabican? Empresário que montou aquele Corinthians de 2005, ele é iraniano, ele montou aquele Corinthians que teve o Passarella como técnico, depois fechou o ano com o Antônio Lopes, Nilmar, Teves no ataque, fez um timaço, mas mesmo assim ganhou na mão grande o Campeonato Brasileiro do Internacional em 2005, com a ajuda da arbitragem, com jogos cancelados, mas fez um timaço. O Kia representa alguns clubes europeus e está representando o West Ham, que tentou contratar o Fabrício Bruno do Flamengo, não conseguiu e estaria fazendo uma investida para ter Vitão. Se fala numa proposta de 8 de euros, o Inter perde 12 para talvez chegar em 10. Bom, se o Inter vender o Vitão, já vou falar do prejuízo técnico, por 10 de euros, o Inter vai ter que pagar o 1 de euros para o Vitão, a não ser que faça um acordo com o jogador, mas é o que está no pré-contrato, paga 1.200.000 euros e o Inter teria 80%. O Vitão ficaria nesse contrato com o jogador com 20% do seu vínculo. O Inter teria 80%. Então os 10 cai para 8,8%, como o Inter tem 20%, o Inter vai embolsar aí em torno de 6 milhões, né? A conta é diferente, o Inter vai dar 20% do jogador, o Inter vai receber 8 de euros. Recebido 8 de euros, o Inter pede 12, tá? Mas vamos dizer que feche por 10. Recebeu 8 de euros, dá 1.200.000 pro jogador, que está na luva também, a luva de 1.200.000, vai ficar com 6,8, multiplica isso pelo euro, o Inter estaria embolsando em torno de 40 milhões de reais. É um grande negócio financeiro, porque o Inter não pagou pelo jogador, o Inter venderia um zagueiro que ele não formou por 40, foi base do Palmeiras, por 40 milhões de euros, mas há também um prejuízo técnico, que eu acho que é menor que o do Bustos. Em primeiro lugar, porque zagueiro é mais fácil de encontrar no mercado. Segundo, que o Vitão, embora seja jovem e vá crescer, e vai chegar à seleção brasileira, talvez inclusive para jogar a próxima Copa do Mundo, é um grande zagueiro o Vitão, mas ele tem uma deficiência que pelo menos eu consigo identificar e respeito quem tem opinião contrária. A deficiência que ele tem é na bola aérea. O Vitão, embora seja um jogador alto, né, magro, delgado e tal, ele não é um grande cabeceador e ele já falhou em alguns momentos importantes. Mas acho que é um bom zagueiro com a bola no pé, né, um bom zagueiro para o modelo que o Kudê gosta de jogar, que é zagueiro que tem habilidade, tem o lançamento, não é grande lançador, mas eventualmente faz bons lançamentos, é muito bom no desarme, tem velocidade. Eu acho que ele tem essa deficiência que ele precisa aprimorar. Um prejuízo também, até porque todo lado direito do Internacional tem o Maurício ainda, que também é do lado direito, que está sendo assediado aí, esta é a janela forte na Europa, mas eu acho que a saída, uma eventual saída do Vitão, não é um desmonte. Ele é o zagueiro mais confiável que há no Beira-Rio. O Inter teria que contratar um zagueiro.
Se vender agora, e a direção do Internacional talvez relute, mas uma proposta de 10 de euros é difícil para segurar, talvez o Inter tente segurar até o final do ano, baixa um pouco, se negocia, então vamos fazer em 8, vai me pagando e eu te libero ele em dezembro. Pode tentar um acordo por aí para ter o jogador e ter tempo de contratar um zagueiro. A saída do Vitão exigirá do Inter ir ao mercado para contratar um zagueiro, mas é mais fácil achar zagueiro do que lateral direito. A saída do Bustos, essa sim, eu acho um prejuízo irreparável, até porque entrará uma quantia ínfima. Este é um problema que o Internacional tem. A do Vitão é o zagueiro mais confiável, mas eu não acho que seja assim uma hecatombe no sistema defensivo do Inter. O Inter consegue achar um zagueiro no mercado sendo eficiente na busca. Todo mundo inscrito no meu canal, ativando as notificações ali no sininho, valendo o like de vocês. Este vídeo é em nome da Mais Ágil, a empresa que tem todo o caminho para que tu consigas antecipar um bom pedaço, 10 anos, do teu fundo de garantia. Isso mesmo, do teu FGTS. A grana tá parada lá, o governo permite a liberação, mas tem regras para isso e a Mais Ágil é que tem a expertise. Vai no link que eu coloquei aqui embaixo no primeiro comentário, clica ali e conversa no WhatsApp com o time da Mais Ágil. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.